Sejam todos muito bem-vindos ao 20º Encontro Online do Cinep. Hoje a gente vai falar sobre os impactos jurídicos do novo ensino médio. A gente vai ter a presença hoje do nosso coordenador da assessoria jurídica do Cinep, Dr. Jorge Miller, e da assessora jurídica, a doutora Letícia Dalcin. A gente lembra, né, todos os associados sempre estarem presentes e acessando o site do Cinep. Todos os dias a gente atualiza as principais informações do Cinep e do nosso meio educacional no site do Cinep. Então, por favor, acessem lá, fiquem atentos, assinem no rodapé do site a barra da newsletter para ficar também atualizado sobre as nossas notícias. No Facebook e no Instagram, nos sigam no @cineprs. Lá também a gente posta diariamente conteúdo sobre a educação. E no YouTube a gente tem a TV Cinep. Toda quinta-feira tem um novo conteúdo, sempre voltado à educação, diretamente e feito para vocês, nossos associados. Hoje a gente vai ter um grande bate-papo aqui com os nossos participantes. Então, aqui mesmo no Zoom, na barra inferior, vocês têm a ferramenta chamada QIA. Essa ferramenta permite que vocês enviem as perguntas aqui para a gente. A gente só pede que vocês se identifiquem, nome e instituição, que aí a gente vai enviar para o nosso mediador das perguntas para poder chegar nos palestrantes. Então, para a gente dar início ao evento de hoje, convido o presidente do Cinep, professor Bruno Eiserich, para dar boas-vindas a todos. Professor Bruno, boa tarde. Boa tarde, Eduardo, muito bom te reencontrar, né? Estamos no nosso 29º evento, né? Já estamos chegando, né? A gente tem procurado estar ao lado do nosso associado, eu acho que é muito importante, né? É muito bom que a gente possa estar junto e lembrando, né? Vamos ter novo ensino médio no ano que vem. Então, 2022, depois de muitos adiamentos, nós vamos ter o novo ensino médio, lembrando, né, que hoje nós tivemos a aprovação pelo Conselho Estadual de Educação do referencial curricular gaúcho do novo ensino médio. Mas isso é conversa para o evento de sexta-feira, onde nós vamos tratar sobre o projeto de vida, né, e vamos tratar também sobre essa questão. E qual é o nosso objetivo com esse evento de hoje, né? A nossa ideia, acima de tudo, e o Cinep tem feito vários eventos sobre o novo ensino médio, é fazer um evento voltado a um público diferente do setor pedagógico, né? Nós já fizemos muitos eventos para o setor pedagógico, que é um setor importantíssimo, é quem está trabalhando com a criação, com todas as novas estruturas, com tudo que vai acontecer em relação ao novo ensino médio, mas nós temos setores muito importantes nas nossas escolas, que são o setor financeiro, o jurídico, o RH, que também precisa estar inteirados dessas mudanças. Então, por isso que esse é um evento, claro que os setores pedagógicos são sempre muito bem-vindos, né? E é importante que o setor pedagógico trabalhe junto com o setor financeiro, com recursos humanos, afinal, a escola é um todo, mas esse evento, obviamente, sempre aberto aos diretores, né? Ele é muito mais no sentido de poder ter uma conversa das implicações legais que nós vamos ter com o novo ensino médio, né? E nesse sentido, é um evento para poder tranquilizar as escolas, para que a gente possa ter uma passagem tranquila, né, com essa implantação, né? É importante, e aqui eu quero deixar uma mensagem de extrema prudência, né? Nós temos um novo ensino médio que está começando a partir do ano que vem, 2022. Então, não existe a obrigatoriedade de que as escolas já comecem com as trilhas e com disciplinas optativas no ano que vem. Então, as escolas elas podem, agora em 2022, por exemplo, trabalhar com a base geral e trabalhar com um projeto de vida. Então, não tem nenhuma obrigação, né? Lembrando que a partir do ano que vem, apenas os alunos que ingressam no ensino médio ingressam no novo ensino médio. Aqueles alunos que neste ano estão no primeiro ano do ensino médio, no ano que vem eles vão para o segundo ano e seguem com
digamos, o antigo ensino médio e vão concluir lá em 2023, né, com o ensino médio no modelo antigo. Então, somente os alunos que ingressam no primeiro ano, no ano que vem, que terão, então, o começo desse novo ensino médio e que podemos, sim, não trabalhar ainda com trilhas, trabalhar com a base geral e trabalhar obrigatoriamente, aí sim, com o projeto de vida que tem que ter desde o primeiro ano. Né? É importante que a gente também diga que, a partir de março do ano que vem, nós vamos sentar com os professores e, quando nós negociarmos a nossa convenção coletiva, nós já vamos poder fazer algumas alterações ou algumas adaptações referente a esse novo ensino médio. Então, é nesse sentido que a gente tranquiliza as escolas e pedem, vamos deixar a carroça ir andando, né? As melancias vão se acomodando e a gente vai, em março, conversar com o sindicato, falar com os nossos professores para ver que tipo de alterações nós temos que fazer na nossa convenção coletiva para que a gente possa ter uma implementação mais tranquila do nosso ensino médio. Né? O que nós já tivemos uma conversa com os sindicatos dos nossos professores é a preocupação que eles têm em relação à diminuição da carga horária. Né? Mas eu diria que o que nós vamos ter na maioria das nossas escolas é um aumento da carga horária. Né? Se nós temos hoje escolas que trabalham com 800 horas no primeiro ano, né? Obviamente, e essa é uma das alterações do novo ensino médio, o aumento da carga horária para 1.000 horas, obviamente nós vamos ter um aumento de 200 horas, e isso vai, obviamente, fazer com que nós tenhamos o aumento na carga horária dos nossos professores. E aqui eu preciso chamar atenção, eu sei que as nossas direções estão atentas, que o setor financeiro também está atento, principalmente para aquelas escolas, né, que trabalham com 800 horas aula e vão passar a trabalhar com 1.000 horas aulas, isso representa um aumento de 25% na carga horária. E representa também, isso é muito importante que se pense, né, em relação à mensalidade. Né? Eu sei que certamente o nosso jurídico ele vai falar depois sobre isso, mas nós podemos ter, sim, uma mensalidade do novo ensino médio, que vai ser para o primeiro ano, diferente daquela mensalidade dos alunos do segundo e do terceiro ano. Né? Aproveitando também o momento, possivelmente esta semana as nossas escolas vão receber aquela tradicional pesquisa que o Sinep faz a respeito das mensalidades escolares. Importante lembrar também, né, algumas questões básicas que nós temos sido perguntados. Por exemplo, as escolas estão fazendo reuniões com os professores. Né? Se o professor não tem aquela reunião já na sua carga horária constante, reuniões, se houver reunião, independente se é novo ensino médio ou se é o atual ensino médio, reuniões, né, elas devem ser pagas. É importante que as escolas saibam que, se elas estão planejando no ano que vem colocar 2 professores em uma mesma turma, esses professores deverão ser pagos, deverão ser remunerados. Então, por isso que nós entendemos a importância desse evento, porque a gente tem que, obviamente, pensar em um projeto pedagógico inovador, com novas ideias, mas nós temos que sempre ter os pés no chão de que maneira que nós vamos executar esse novo ensino médio. E sempre lembrando, né, o setor jurídico, o setor pedagógico do nosso sindicato estão sempre à disposição dos nossos associados nos plantões. Né? E, obviamente, muitas vezes não se tem resposta para todas as perguntas, né? E a gente sempre procura, com o nosso jurídico, passar aquela resposta mais conservadora possível, que traga menos risco para os nossos associados. Então, antes de nós efetivamente começarmos esse nosso evento, eu quero fazer um agradecimento. Nós criamos um grupo que trabalhou
para que nós pudéssemos ter esse evento. A gente pensou em um evento, né, sobre o novo ensino médio, não no aspecto pedagógico, né? Eu vou aqui chamar para que se junte comigo o doutor Jorge Miller e também a doutora Letícia, né? O Eduardo já vai liberar a câmera, e dizer que nós estamos com o doutor Paulo e a doutora Josi lá recebendo as perguntas de vocês, nos dando uma ajuda, né? Porque é importante, a gente faz um trabalho em equipe, todo o jurídico do nosso sindicato hoje está aqui à disposição para que a gente possa ajudar os nossos associados. Então, vamos lá, gente. Vocês não vieram aqui para me ouvir esse discurso, mas é sempre importante uma fala inicial. E esse grupo que eu falei, né, ele já fez algumas perguntas. Então, eu vou lá começar aqui com a primeira pergunta, e nós vamos combinar aquilo, né, doutor Jorge, aquilo que nós temos sempre conosco. As perguntas difíceis eu passo para a doutora Letícia, e as fáceis eu passo para o senhor, aquele nosso combinado de sempre, né? Até as 13 primeiras eu ficaria ouvindo. Tá bom, então vamos lá. A primeira pergunta que eu acho que diria que é a primeira pergunta que, se nós abríssemos para as perguntas, e lembrando, né, como o Eduardo disse, nós estamos abertos para perguntas, mas a primeira pergunta é aquela que já chegou e que eu vou passar já direto para a doutora Letícia. E ela é bem direta. A escola pode reduzir a carga horária do professor, né? Vamos dizer que uma escola, em função do novo ensino médio, tenha que reduzir a carga horária. Então, a escola pode reduzir a carga horária do professor? Qual o amparo jurídico legal? Deve seguir algum percentual nessa redução? E o professor que perder a carga horária tem preferência para recuperá-la? Então, assim, ó, mesmo que nós, como Sinep, entendamos que não deveremos ter perda de carga horária por parte dos nossos professores, até possível aumento de carga horária, a pergunta aquela que vem é: se diminuir a carga horária, pode, não pode, como é que eu faço? Se aumentar de novo, eu vou ter que devolver? Doutora Josi, essa é das fáceis. Eu devia passar para o doutor Jorge, mas eu vou passar para a senhora. Oi, pessoal, boa tarde. Eu já vou começar dizendo que eu estou magoada porque tu acabou de errar meu nome, mas tudo bem, depois Desculpa, doutora Letícia, é verdade, é que eu estou acompanhando aqui, o que acontece? Eu fico com um olho em vocês e outro olho aqui no celular da doutora Josi me manda as perguntas. É só para descontrair. Letícia, perdão. É só para descontrair. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, começando, né, a nossa conversa, que a intenção é essa, né, de a gente fazer um bate-papo e complementando também, né, o doutor Jorge me ajuda, eu vou ajudando também, a gente vai conversando. Se a escola pode reduzir a carga horária do professor, pode reduzir. Nós temos amparo lá na nossa Convenção Coletiva do Trabalho, que diz, agora eu não lembro porque mudou a numeração, mas é a 15 ou a 16, a cláusula que diz que, quando houver alteração curricular aprovada pelo órgão interno da instituição, sim, pode haver alteração de carga horária de forma unilateral pela escola. Nesse caso do novo ensino médio, mais ainda, né? Porque não é uma vontade só da escola de fazer essa alteração, foi uma imposição legal, né, o novo ensino médio. Então, sim, pode reduzir a carga horária do professor unilateralmente, porque vai haver aí uma grande mudança no currículo. Talvez não nesse primeiro momento, nesse primeiro ano do ensino médio, mas nos demais anos talvez tenha um ajuste até maior. Com relação ao percentual, então, assim, o amparo jurídico, o amparo legal está lá na nossa convenção coletiva, cláusula 15ª ou 16ª, que trata da irredutibilidade de carga horária do professor. Com relação ao percentual de redução, quanto é que a escola pode reduzir a carga horária do professor? A redução ela deve ser proporcional ao ajuste do currículo. Por exemplo, tá? Um professor lá de geografia que tinha 3 períodos semanais e vai passar a ter 1 período semanal, então essa redução tem que ser proporcional à alteração do currículo, né? Eu não posso, se o professor tinha 10 horas aulas e ele vai deixar de dar 2 por semana, eu não posso deixar ele só com 2.
né? Eu tenho que deixar ele com 8 semanais, porque ele perdeu, pela alteração do currículo, ele perdeu apenas 2. Então, tem que haver essa proporcionalidade entre a alteração curricular e a redução da carga horária. E a última parte da pergunta, eu acho que tem a ver com a preferência de recuperação da carga horária. Isso lá na própria cláusula da convenção coletiva. Essa questão do percentual também tem um parágrafo específico, tá, pessoal, que diz isso, né? Que tem que haver essa proporcionalidade. E com relação à preferência, da mesma forma. Se, porventura, essa carga horária voltar para o currículo, ou enfim, houve uma alteração por extinção de uma turma, se no ano que vem tiver de novo essa segunda turma, esse professor que perdeu a carga horária tem preferência em recuperá-la. Então, eu acho que respondi as 4 partes aí. Não sei se o doutor Jorge quer complementar com alguma questão. Acho que é isso. Perfeito. Okay. Doutora Letícia, cláusula 16ª da atual Convenção Coletiva da Educação Básica, tá? Muito obrigada. De nada. Enquanto a senhora respondia, eu fui lá no site. A gente tem essa vantagem. Bom, vamos lá. Próxima pergunta que a gente tem aqui, ela trata sobre a questão de transferência de turno e nível de ensino. Então, vamos lá. Nós já falamos sobre a questão que envolve redução de carga horária, e agora a próxima pergunta, ela trata sobre a seguinte questão. O professor pode ser transferido de turno de trabalho e ou nível de ensino? De componente curricular pode ser transferido? O que fazer para evitar um passivo trabalhista nesse caso? Como é que a gente formaliza essa transferência? Então, vamos lá. Transferência de professor, primeiro de turno, ou nível de ensino, depois de componente curricular, né? E depois como é que se faz para evitar algum passivo trabalhista nesse caso e como formalizar, no caso, a transferência. Quem responde? Doutora, vamos lá. O doutor Jorge disse que ia deixar com a senhora, segue com a senhora. O doutor Jorge fica aqui só para auxiliar quando tiver uma dúvida. Vamos lá, que a senhora está afiada. Quando eu estiver indo muito longe assim, da resposta, ele dá uma A gente lhe chama, não tem problema. Tá ótimo. Então, transferência de turno ou nível de ensino. Isso também está lá na nossa convenção coletiva. Não vou me lembrar a cláusula agora de cabeça, mas, Bruno, se quiseres pesquisar e nos ajudar depois. O que diz a cláusula? A cláusula diz que o professor só poderá ser transferido de nível de ensino ou de turno de trabalho com a anuência dele. Tá? Então, assim, eu, diretor de escola, não posso transferir o professor sem que ele concorde, né? Até por uma questão de organização pessoal dele. A gente sabe que boa parte dos professores não dão aula só num lugar, né? Não tem apenas contrato com uma escola, tem contrato com mais de uma. Então, para haver essa transferência de turno ou nível de ensino, tem que haver a concordância do professor. O componente curricular, essa eu me lembro, porque o doutor Jorge me lembrou ontem, a cláusula 40. Componente curricular, da mesma forma, o professor não pode ser transferido de componente curricular sem a anuência dele. E, além disso, desde que não lhe cause prejuízo. Aí vem a ideia lá da CLT, né, do artigo 468, que fala na alteração, na vedação da alteração lesiva do contrato de trabalho. Tá? Então, essa cláusula é baseada justamente nesse artigo, que permaneceu mesmo após a reforma trabalhista. Então, para transferir o professor de componente curricular, turno de trabalho, nível de ensino, eu preciso da anuência dele. O que eu preciso fazer? É bom que ele faça uma declaração de próprio punho, dizendo que concorda com essa transferência, e por uma extrema cautela, eu também faria um adendo contratual, tá? Dizendo que o professor fulano de tal passará, a partir de tal data, a trabalhar no turno de trabalho tal, no componente curricular, mas eu colheria uma declaração de próprio punho, embora a gente saiba que na Justiça do Trabalho, muitas vezes, esses documentos são impugnados pelos advogados dos trabalhadores, né, dizendo que eles não concordaram, que eles foram coagidos, enfim, mas aí
quem alega essa coação é que vai ter que demonstrar que realmente foi coagido. Então, por uma garantia, eu aconselho a colher uma concordância, uma anuência expressa do professor quando houver esse tipo de alteração. E desde que, obviamente, né, essa anuência seja isenta de qualquer vício de vontade. Se me permite só uma complementação, eu acho que, se for possível, se a relação com o Simpro for uma relação assim tranquila, pacífica, seria conveniente obter uma chancela do Simpro. Por que eu digo isso? Porque essa questão de alteração unilateral, quer dizer, bilateral, individual, sem ser através de acordo coletivo, isso está viabilizado pela reforma trabalhista. Mas esse dispositivo está sendo questionado no STF, Supremo Tribunal Federal. Há uma ação, duas até, se não me engano, ações diretas de inconstitucionalidade questionando isso. Que eu saiba, ainda não há pronunciamento do Supremo em relação a isso, ele ainda não apreciou isso. Mas vamos dizer que o Supremo venha a entender que esse tipo de alteração tenha que ter a chancela do sindicato, ou até mesmo ser feita através de um instrumento coletivo e não individual. Então, para aquelas escolas que puderem negociar com o Simpro, ou ter a chancela do Simpro, seria uma prudência maior. Eu acho que dificilmente isso será mudado pelo Supremo, mas a gente sabe que a jurisprudência flutua bastante no Brasil. Então, se puderem negociar com o Simpro e obter uma chancela do Simpro, o grau de segurança jurídica seria maior. Eu acho interessante como o nosso jurídico ele é afinado. Enquanto a doutora Tícia falava, a doutora Josi já mandou ali, ó, é a cláusula 43. Aí depois o doutor Paulo diz aqui, seria bom ter um carimbo do Simpro, né? Então, eu diria que a gente tem uma afinação que é muito interessante isso. Bom, vamos lá. Eu vou seguir, já estão chegando perguntas aqui, mas eu vou seguir com algumas que eu já tenho aqui para que a gente possa ir andando. Vamos lá, então. Para a implementação do novo ensino médio, a escola deverá aumentar a duração da hora-aula? Essa é uma pergunta importante. Eu preciso aumentar a duração da minha hora-aula? Se a escola quiser, ela pode aumentar o valor, pode aumentar a duração da hora-aula, e se aumentar a duração da hora-aula, ela vai ter que fazer um ajuste no valor dessa hora-aula. Então, são 3 perguntas, doutora Letícia. Eu preciso aumentar a duração da minha hora-aula, eu posso aumentar a duração, e se eu aumentar a duração, eu tenho que mexer no valor da hora-aula? São 3 perguntas, assim, muito importantes. Importantíssimas, exatamente. A gente tem conversado bastante sobre isso, porque essas questões têm chegado no nosso plantão. É até importante dizer que esse levantamento inicial de questões que a gente fez foi em decorrência desse debate, nesse grupo que a gente conversou, mas também muitas questões que chegam do plantão, que a gente acabou selecionando, e essa é uma delas. Então, a escola precisa aumentar a duração da hora-aula em decorrência da implementação do novo ensino médio? Não, não precisa. Não precisa mexer na duração da hora-aula. Ela pode aumentar? Pode aumentar. Qual é o cuidado? São 2 cuidados, na verdade, né? Se a escola tem lá uma hora-aula de 50 minutos, ela vai ter que fazer a conta dela para, no final do ensino médio, alcançar as 3.000 horas. Ela não precisa passar. 3.000, aí chega a 3.600. Horas-aulas, 50 minutos. Horas-aulas, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, independente da duração da hora-aula, ao final do ensino médio, ela tem que alcançar o que a legislação determina, que são as 3.000 horas. Se a hora-aula vai ter duração de 45 minutos, 50, 60, isso é autonomia da escola. O que ela tem que observar é a carga horária total ao final do ensino médio. Então, ela precisa aumentar? Não, ela não precisa. Desde que ela faça a continha certa, né, para chegar no que é estabelecido pela legislação. Ela pode aumentar, porque ela acha mais fácil, porque senão daqui a pouco ela vai ter que ter aulas no período da tarde. Ela pode aumentar? Pode. Ela pode aumentar de 45 para 60, de 50 para 60, enfim. O que não pode é passar de 1 hora.
Se, porventura, a escola entender que para sua organização interna é melhor aumentar para 60 minutos, ela precisa também integralizar esse valor de hora-aula. O que significa isso? É aumentar o valor da hora-aula proporcionalmente ao aumento dos minutos, né? Porque isso é uma discussão, assim, que eu não vou dizer que é 100%, mas 99% de chance de perder uma ação trabalhista aumentando o valor da hora-aula sem o aumento correspondente do valor da hora-aula, 99% de chance é de perder essa ação. Então, qual é o cuidado que se tem que observar? É aumentar proporcionalmente o valor da hora-aula. Ah, doutora, mas e se eu aumentar proporcionalmente o valor da hora-aula? Tá tudo certo, eu não corro nenhum risco. Não, a gente tem mais um detalhe também, que a gente tem conversado bastante sobre isso. Existem dois pleitos, né, 2 pedidos que podem decorrer desse aumento da duração da hora-aula. O primeiro é a contraprestação desses minutos que foram acrescidos à hora-aula, e um outro pedido que tem aparecido também é o pagamento desses minutos como hora extra. Tá? As decisões que a gente tem visto são no sentido de determinar o pagamento dos minutos que foram acrescidos, não como hora extra, ou seja, uma complementação aí de remuneração desses minutos que foram acrescidos. Mas é importante que a gente alerte, né, que existem pedidos de pagamento de hora extra também. Não sei se o doutor Jorge quer me... Eu acho que tinha um finalzinho que eu não me lembro da pergunta. Não, eu acho que foi tudo, doutora. Eu acho assim, ó, até talvez antes do que o próprio doutor Jorge, né? Assim, ó, é independente para a escola se ela vai trabalhar em uma manhã com 6 períodos de 50 minutos ou com 5 períodos de 60 minutos. O importante é que a gente diga, e pegando um exemplo bem fácil, se a escola hoje trabalha com períodos de 50 minutos, né? E paga R$100 só para facilitar a conta, tá, gente? E passar a trabalhar com períodos de 60 minutos, ela vai ter que pagar R$120, porque ela aumentou 20% a duração da aula, então ela vai aumentar 20% o valor da hora-aula. Então, não existe aquela obrigatoriedade. A escola ela vai dar aula, por exemplo, lá das 7h15 a 1h30, com 15 minutos lá de intervalo. Tanto faz se são 6 períodos de 50, como ela trabalha hoje, ou ela pode passar a trabalhar com 5 de 60, só cuidando que se aumentar a hora-aula, como a doutora Letícia colocou, vai ter que aumentar o tempo da hora, da aula, vai ter que aumentar também o valor da aula do seu professor. Doutor Jorge, por favor. Não, eu acho só um cuidado importante, é o seguinte, na realidade, nós teremos a convivência do antigo ensino médio com o novo ensino médio, né? Professores que ainda continuam no sistema anterior, que a implantação é gradativa, quer dizer, o primeiro ano agora, no ano que vem, em 2022, o segundo ano em 2023, o terceiro ano em 2024, provavelmente isso. Então, o que pode acontecer? Nós teremos professores do ensino médio, ou seja, do mesmo nível, com horas diferentes, com remuneração diferente, com valores diferentes, né? Então, é importante salientar, quer dizer, deixar bem documentado que aqueles que ganham mais, por exemplo, por causa de uma hora de 60 minutos, é em função do novo ensino médio, para não gerar demandas de equiparação por isonomia, invocar a cláusula de isonomia, que é muito rígida na nossa pactuação, na nossa convenção coletiva, e aí suscitar, então, pedidos de equiparação. O professor que dá pelo sistema antigo, tem uma hora-aula de 50 minutos pelo sistema antigo, querer se igualar ao que tem um valor maior porque tem uma hora de 60 minutos. Então, isso tem que ficar bem claro na documentação, vamos dizer, a minha preocupação aqui é de demonstração probatória, para mostrar que há uma razão para essa diferença salarial que não fere o princípio da isonomia, que, na verdade, ele está trabalhando 10 minutos a mais, para aqueles que optarem pela hora de 60 minutos. Doutor Jorge, foi muito interessante, né, que enquanto o senhor fazia essa pergunta, o professor Dalpiaz, nosso vice-presidente e vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, fez exatamente a pergunta e o senhor respondeu, né? E como fica a isonomia? Não tem isonomia, porque um tem uma hora de 60 minutos e o outro tem uma hora de 50 minutos
a gente tem como defender isso. E voltando para aquele exemplo que eu dei, o professor, a turma que é do segundo ano, ano que vem, ela vai ter aula das 7h15 até as 12h40. Vai ter 5 períodos de 50 minutos. A turma que é do primeiro ano vai ter 6 períodos de 50 minutos, das 7h15 às 13h30. Vai ter um período a menos, inclusive, porque nós não temos a necessidade das 1.000 horas para essa turma nova. Olha só. Muito bem. Bom, um outro aspecto, talvez, que é mais por curiosidade, né, Bruno? Em tese, seria defensável que não precisasse aumentar de 50 para 60 minutos, em tese. Por quê? Porque o sistema da hora-aula, da CLT, a aula paga não só os minutos da aula, mas também a preparação e o trabalho subsequente. Então, não há uma vinculação direta da hora-aula enquanto categoria remuneratória, enquanto critério de remuneração, com 50 ou 45, 55 ou 60 minutos. Seria defensável, em tese, né, logicamente, que não se precisasse aumentar. Mas, se nós levarmos isso à discussão no Judiciário Trabalhista, certamente vamos perder. Tivemos até uma experiência, um tempo atrás, de uma escola que aumentou de 50 para 55 minutos, tá, a hora-aula, e foi condenada a pagar os 5 minutos de diferença. Perfeito. Eu acho que é muito importante que vocês vão me enlouquecer aqui com o meu celular. Eu peço aqui para as pessoas que ficam mandando WhatsApp. Aí o doutor Paulo já manda também uma colaboração importante, né? Quem define a hora-aula, o tamanho da hora-aula é a escola. Né? A escola tem autonomia e ela que define. Mas o que a doutora Letícia colocou, que eu acho que é importante que a gente lembre, não tem a obrigação de nós passarmos de 50 para 1 hora. Podemos, quem trabalha com 50 pode continuar com 50, quem trabalha com 45 pode continuar com 45, quem trabalha com 55 pode trabalhar com 55. Né? A nossa função aqui é dizer o seguinte, bom, podem continuar, vão ter que cumprir as 1.000 horas, mas se mexerem na hora-aula aumentando, tem que aumentar o valor da hora-aula. Eu acho que essa é a mensagem importante que fica, né? Vamos seguir, então, para a pergunta número 4. Olha só, é exatamente aquilo que chegou, né? Poderá haver algum problema de isonomia, já estava aqui também. E aí tem uma pergunta bem interessante sobre a questão que envolve janelas, né? Que valor se pagará para janelas quando houver o valor da hora-aula de 50 minutos ou de 60 minutos? Se eu tiver uma janela com um professor, doutora Letícia, qual o valor que eu vou pagar para essa janela? O valor da janela, a janela é uma aula, né? É uma aula que ficou lá perdida no meio de outras aulas que dentro do planejamento não foi possível atribuir carga horária ao professor, quando isso decorre do empregador, né? Quando o professor pede, não, eu quero esse espaço, isso não precisa ser remunerado. Mas quando decorre de um planejamento da escola que não houve possibilidade de encaixar, é uma aula que tem que ser remunerada. E ela vai ser remunerada de acordo com a hora-aula recebida por aquele determinado professor. Então, se a escola tiver uma hora-aula de 50 minutos, ela vai pagar uma hora-aula de 50 minutos. Se for de 60, o valor de uma hora-aula é de 60 minutos. Perfeito. Obrigado. Vamos lá para a próxima pergunta. Tem um detalhe, Bruno. Desculpa, doutor Jorge. É uma, sim, uma sofisticação. Digamos que o professor esteja vinculado ao antigo e ao novo ensino médio. Então, ele tem aula de 60 minutos, tem aula de 50 minutos. O intervalo, a janela ocorreu entre uma e outra. Qual é que ele vai adotar como critério? O de 50 a de 60. A solução salomônica seria pagar 55 minutos, fazer uma média entre o que cada professor tem num e noutro regime, novo e antigo ensino médio. Mas isso é complicado, isso às vezes dificulta a situação do RH, vai ter que fazer um cálculo diferenciado professor por professor. Talvez o melhor para ter segurança jurídica assim, e não enfrentar demandas trabalhistas, pagar tudo por 60. Seria o mais tranquilo.
Ou então fazer esse ajuste ou pagar uma média de 55. Aí é uma questão mais de política interna, em que nós teremos, de um lado, a possibilidade, que eu diria assim, que é mais remota, de um pleito trabalhista por causa disso, ou a facilidade de organização fazer uma média ou pagar diretamente os 60 minutos. Porque nós poderemos ter essa situação. Um professor do ensino médio que dê aula do segundo ano, em terceiro ano, por exemplo, pelo regime antigo, 50 minutos. E no caso daquela escola que adotou 60 minutos para o novo ensino médio, ele terá algumas aulas de 60 minutos. Qual é o critério para pagar a janela? Então, para evitar, talvez, essa individualização do cálculo, que pode ser trabalhosa, o mais prudente é pagar ou 60 minutos ou 55. Fazer uma média de 55 ou pagar 60 para não se incomodar. Aí é uma questão de custo-benefício. Sendo conservador, né, doutor Jorge Milho? Sendo conservador. Exatamente. Bom, aí, por falar em ser conservador, a próxima pergunta é bastante interessante. Olha só, a gente sabe que os nossos setores pedagógicos, né, estão pensando muita coisa para o nosso ensino médio. Aqui quero mandar um abraço para Naime e para Claudete, né? Vamos ter evento nessa sexta-feira, né, sobre essas questões. E olha só a pergunta. Tenho certeza que chegou no nosso plantão jurídico, essa aqui, ó. Que atenção a escola deverá ter se adotar um projeto pedagógico que prevê, em certos momentos, a presença de 2 professores em um mesmo componente curricular, 2 professores no mesmo horário de aula. E aí, eu vou pagar meia hora aula para cada um, doutora Letícia? Não. Não, né? Por isso, não vamos dividir ninguém ao meio aí, não vai ser possível. Na verdade, se dois ou mais professores atuarem no mesmo componente curricular, se a escola tiver pernas e recursos, né, para colocar 2 professores dividindo uma mesma sala de aula, logicamente os 2 devem ser remunerados, né? Então, eu acho que aí é bem importante retomar, Bruno, a tua fala inicial, de nesse primeiro ano, né, claro que, né, as pessoas, né, todo mundo está querendo realmente, já que é um novo ensino médio, vamos oportunizar novas experiências, mas nesse primeiro momento, talvez tenha que dar uma pisada no freio, porque todo o trabalho prestado, todo o tempo à disposição do professor para a instituição, ele é trabalho prestado, ele tem que ser remunerado. Então, se 2 professores dividirem o mesmo componente, inclusive se ingressarem no mesmo momento, na sala de aula, ou em momentos distintos, eles terão que receber por essas horas aulas. Doutor, eu acho só importante, doutor Jorge, desculpa lhe interromper, mas já interrompendo, acho importante que a gente faça uma diferenciação. Nós podemos ter 2 professores dividindo um componente curricular. Eu posso ter lá conhecimentos gerais na terça-feira, é um professor, e na quarta é outro. Isso não tem problema. Não. Agora, o que nós estamos dizendo é se eu tiver os 2 juntos na aula, terça-feira, eu tenho que pagar os 2. Acho que é isso que talvez a minha pergunta não tenha sido clara também. Nós podemos ter professores dividindo um componente curricular, não tem problema nenhum. Um dá aula terça, outro dá aula quarta. Agora, se eu tenho 2 na terça... Na mesma aula. A mesma aula, aí eu tenho que pagar os 2. Eu acho que só para que fique claro, né? Duas situações, né? Digamos lá, tem um componente curricular que tem 60 horas aulas. Eu posso dividir entre 2 professores, 30 para cada um. E aí não vai haver pagamento em duplicidade. Agora, se eu, escola, quero que os 2 estejam em sala de aula, em 15 aulas, essas 15 serão pagas em duplicidade. Não vai haver uma divisão. Aí os 2 têm que receber pelo mesmo momento. Acho que agora eu queria complementar. Não, tem a possibilidade também, não pode ser até de componentes curriculares diferentes. Se eu quiser juntar numa mesma aula História e Geografia, por exemplo, como componentes curriculares distintos, nós fazemos um trabalho integrado. Se os 2 professores estiverem na mesma aula, prepararam a mesma aula, eu tenho 2 pagamentos. Esse é um dos problemas do novo ensino médio, que ele preconiza um trabalho mais compartilhado, mais de equipe, de mais multidisciplinaridade, ou interdisciplinaridade, ou até mesmo transdisciplinaridade. Ou seja, que haja maior integração da equipe num trabalho, vamos dizer, focado
nem tanto na aula, mas na preparação da aula. Essa é uma alteração importante que poderá precisar um orçamento especial. Um desdobramento dessa pergunta anterior, Bruno, é o seguinte: digamos que 2 professores do mesmo componente curricular ou distintos, componentes curriculares distintos, atuaram na preparação de uma aula que, no entanto, seria dada por um único professor. Então, veja bem, na hora-aula, na dação da aula, tem um professor só, mas na preparação houve 2. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu não posso deixar de remunerar esse trabalho que houve conjugado da preparação. O mais prudente e conservador, neste caso, é pagar os 2 professores pela preparação. E aí tem um detalhe. Se eu pagar os professores atribuindo à preparação um valor inferior à hora-aula, vamos dizer que eu resolvo pagar. Os 2 participaram da preparação. A aula é um só ganhou. Mas a preparação foram 2 professores. Se eu pago 50% para cada um do valor de uma hora-aula, pela preparação que foi dupla, neste caso, eu estou abrindo a porta para se entender o seguinte, que a preparação da aula vale tanto quanto a aula, ou que a preparação vale metade da aula. Isso poderá entrar em conflito com o nosso raciocínio tradicional, que a aula paga tudo. Quer dizer, o que nós temos, o modelo da CLT, é um raciocínio segundo o qual a hora-aula ela não está pagando só os 50 ou 60 minutos da aula, está pagando a preparação e a correção dos trabalhos subsequentes. Então, se eu passo a atribuir um valor diferenciado para a preparação, eu estou abrindo a porta para demandas de extra-classe, ou de trabalho extra-classe, ou de hora-atividade. Então, tem que cuidar muito nesse aspecto, né? É preferível pagar uma hora-aula inteira pela preparação, talvez, do que criar um diferencial percentual da preparação da hora-aula, porque eu estou especificando o valor pela preparação que facilita a demanda de hora-atividade ou extra-classe. Nós temos que pensar isso estrategicamente. E isso, doutor Jorge, nós vamos sentar em março, quando sentarmos... Com o Simpro, exatamente. Temos que tentar acertar com o Simpro. E trabalhar sobre essa questão. Mas, para que fique bem claro, a doutora Letícia já explicou, mas eu vou só para que depois nós vamos dizer que o Cinep disse que eu tenho que pagar em duplicidade. Não, gente, tem que pagar para 2 professores, se tiverem os 2 professores no mesmo momento na sala de aula. Se cada um tiver num período, só paga aquele professor, né? Depois, não, mas o Cinep orientou que tinha que pagar, né, doutora? Depois, eu talvez não tenha formulado, a senhora explicou perfeitamente, mas para deixar bem claro, se os professores estiverem ao mesmo tempo na sala de aula. Se um está terça e o outro está quinta, cada um recebe a sua hora-aula e segue normal. Por falar em professores, olha só, outra pergunta é bem interessante. Ó. Ela fala sobre a questão que a gente vai poder, com o novo ensino médio, a gente vai poder agrupar alunos, né? E nós temos uma questão na nossa convenção coletiva que fala sobre número de alunos em sala de aula. Então, a pergunta que eu faço, doutora Letícia, é essa questão assim, ó, caso adote momentos de agrupar alunos, que preocupação a escola deverá ter em relação ao número de alunos em sala de aula? Já está respondido. Já está respondido? Não, por favor, tá? Não. Não, exatamente isso, tem que observar a nossa cláusula, que eu não vou lembrar o número também, 39, 40. Talvez. Não, 40? O número de alunos, 40. Não, o número de alunos em ensino médio é 40. Isso, 43. 40. Quase ressalvas aquela. É que eu estou com a convenção aberta aqui, doutor Jorge, por isso que eu falei. Não, mas então, assim, ó, antes daquela que trata do componente curricular, não é a 43, é a 40, não, eu acertei. É 40, exatamente. Eu olhei Não, o que eu estou falando, 40 é o número de alunos, no caso do ensino médio, o limite é 40 alunos por turno. Por sala de aula. Então, assim, retomando, o que a escola vai ter que observar? O número de alunos por sala de aula, que, como bem o doutor Jorge falou, no ensino médio são 40 alunos. Se, porventura, ultrapassar o número de alunos, vai haver a incidência da multa, que está lá prevista no artigo 8º, no parágrafo 8º ou 9º, alguma coisa assim. Então, o cuidado é observar o número de alunos.
Então, ou seja, pode juntar turma, não tem problema de juntar turma, só vamos cuidar o limite de alunos. É essa a questão que a gente tem que, enquanto Sinep, orientar as nossas escolas. Deixa eu passar para a próxima pergunta que eu tenho aqui. Olha só, aqui nós já estamos falando muito sobre ensino médio, vamos falar um pouco sobre, no meu tempo eu chamava de recreio, tá? Vamos lá. Que atenção a escola deve dar em relação ao descanso do professor entre períodos, ou seja, a hora do recreio? Muda alguma coisa com o novo ensino médio ou continua a preocupação, a mesma coisa, mas tem que prestar atenção? Essa eu vou me dar o direito de repassar para o meu ilustre mestre, que na minha tela está aqui embaixo, doutor Jorge, recreio com o senhor. Doutor Jorge é especialista em recreio, então. Olha, ele desligou a luz ali para dizer... Não faça isso! Não, a questão delicada é o seguinte, em alguns estados, não chegou ainda ao Rio Grande do Sul, mas em Distrito Federal já tem, São Paulo já tem, outros estados já tem. Há uma demanda dos sindicatos de professores, com base, curiosamente, no entendimento pedagógico, segundo o qual o recreio faz parte integra o trabalho pedagógico. E há, inclusive, ao que eu saiba, normativas de conselhos dizendo isso. Então, o que os Simpros de lá fizeram? Eles entraram com pedidos de acréscimo salarial, entendendo que o período do recreio se agrega ao tempo de trabalho do professor. Então, nós, por enquanto, que eu saiba, não temos nenhuma normativa aqui no Rio Grande do Sul nesse sentido. Mas o cuidado que se deve ter é que o professor não possa caracterizar que durante o recreio ele ficou atendendo os alunos. Claro que eu, como diretor de escola, não posso obrigar o professor a sair da sala de aula e ir para a sala dos professores ou fazer outra coisa, para a biblioteca e tal. Mas eu acho importante que as escolas tomem um cuidado para que não se caracterize como um procedimento habitual os professores continuarem em atividade pedagógica, seja atendendo perguntas, esclarecimentos, etc., etc., no espaço do recreio, porque isso poderá gerar futuramente demandas trabalhistas. Ou seja, o espaço do recreio é um espaço para o professor descansar na sala do... Para ele descansar, exatamente. Perfeito, perfeito. Então, isso não muda nada. O que nós temos é que talvez quando sentar na próxima negociação com o Simpro, deixar isso bem claro para evitar que nós tenhamos essas ações que estão acontecendo em outros estados. Bom, passado aqui a questão que envolve o recreio, que o doutor Jorge é um especialista em recreio, no meu tempo chamava recreio, a pergunta eu não tenho tido recreio. Né, doutor Jorge? A gente não tem tido nem... recreio. Nós não temos tido nem férias ultimamente, quem diria recreio, né? Mas vamos lá. A próxima pergunta que eu tenho aqui diz respeito à questão de preparação, planejamento de aulas. A pergunta é a seguinte: a escola deverá obrigatoriamente atribuir carga específica para a preparação, planejamento de aulas? Doutora Letícia. Então, a pergunta, o que responde à pergunta é esse obrigatoriamente, né? Não. Hoje nós não temos previsão legal, nem normativa, ou seja, nem na convenção coletiva de trabalho, que obrigue a escola a atribuir carga horária especificamente para planejamento de aulas, né? Inclusive, a tese que nós defendemos há muito tempo e ainda conseguimos, pelo menos por enquanto, defender no judiciário é que o valor da hora-aula ele paga não só a dação de aula, como a preparação, correção de provas, trabalhos, enfim. O que pode acontecer agora com a implementação do novo ensino médio? É essa questão que o doutor Jorge bem traz de muito mais trabalho conjunto dos professores, né? Que os professores vão se reunir para preparar uma aula e um determinado professor vai dar essa aula, mas com a participação na preparação de outros tantos professores. Então, esse cuidado a escola deve ter.
Ou seja, provavelmente, essas eventuais reuniões de professores para a preparação de aula, esse tempo à disposição, isso já está sendo adimplido pelas escolas, ou seja, é possível que as escolas estejam usando as horas de reunião já atribuídas para esses momentos, né? Esse é um cuidado bem importante que a gente precisa ter. Não dá para chamar professor para reunião, para preparação, planejamento, sem fazer o pagamento dessas horas. Mas obrigatoriedade de atribuir carga horária para preparação de aulas, não há obrigatoriedade. Perfeito. É aquela velha discussão que nós temos sobre a hora-atividade, né? Exatamente. A hora-atividade que não está sendo reconhecida, mas a gente talvez tenha que sentar na mesa também com o Simpro e vir a conversar sobre essa questão. Falando Bruno, sobre isso... Oi, diga, desculpa, não, doutor é Jorge, o seguinte, diga lá. nós até agora temos tido eu até diria assim, um sucesso surpreendente de sustentar essa tese, porque o Rio Grande do Sul, se não me engano, mais um outro estado, são os únicos 2 estados que ainda não pactuaram nada a título de hora-atividade ou de extra-classe. A tendência vai neste sentido, né? Nas decisões do TST, há decisões favoráveis a nós, decisões contrárias a nós. Há escolas que foram condenadas em hora-atividade vamos dizer, o impacto é grande, porque geralmente é 10%, 15% ou 20% da folha, né, para todo mundo. Então, nós até agora tivemos bastante sucesso em evitar isso. A minha preocupação, a minha inquietude é que vamos dizer, a consistência da nossa tese fique um pouco ameaçada agora em função dessas características pedagógicas do novo ensino médio que tendem a exigir maior trabalho de equipe. Nós poderemos ter circunstâncias em que uma aula foi resultado de preparação feita por 3, 4, 5 professores, por uma equipe. Então, como é que fica isso? Isso é uma questão que ainda está em aberto, mas com a eventualidade de criar um passivo maior. Nós teremos que tentar prevenir isso o quanto possível nas negociações com o Simpro. Perfeito, perfeito. E só voltando aqui à questão que nós estávamos falando, o Carlos André Vedói pergunta, né? Boa tarde. Atualmente, o trabalho no preparo da aula já não é contraprestado no valor da aula. Sim, já é contraprestado aquilo que a doutora Josi disse, o doutor Jorge também disse. Então, hoje, o valor do preparo já está contraprestado no pagamento da hora, tá, Carlos? Pode ficar tranquilo que em relação... Claro, se houver um reclamatório trabalhista, se houver alguma questão, pode ser até discutido, mas já está incorporado no valor da hora-aula. Aqui tem uma questão que o doutor Jorge até falou aqui sobre a questão de reuniões, né? E aqui a pergunta é sobre reuniões. Olha só, o colégio paga horas reuniões semanais. Quer dizer, o professor tem tantas horas que ele recebe por reuniões semanais. Quer transformar parte dessas reuniões em aulas semanais. Considerando que não haverá aumento de carga horária semanal, apenas troca de hora-reunião para hora-aula, será preciso formalizar um acordo e pedir a chancela do Simpro para isso, doutora Letícia? Depende. Depende. Se o não, é a melhor resposta, né? Que a gente começa, depois a gente desenvolve. Depende. Se a duração da hora reunião e a duração da hora aula forem iguais, e o valor da hora de reunião e o valor da hora aula também forem iguais, eu não vejo problema nessa transformação de hora-reunião para a aula, né? Se elas tiverem a mesma duração e a mesma remuneração, não vejo problemas, porque realmente não vai haver acréscimo na carga horária. E mesmo que houvesse um acréscimo na carga horária do professor, para isso, não é preciso chancela do Simpro e nem o professor concordar, digamos assim. Claro, ele vai ter que colocar lá os horários de disponibilidade dele. Se eu quiser atribuir mais carga horária para ele numa terça pela manhã e ele não tiver essa disponibilidade, ok, não será possível. Mas o que eu quero dizer é que para aumentar a carga horária, nós não estamos tão restritos
quanto estamos para diminuir a carga horária, que nós temos lá pequenas, né, hipóteses, por enquanto, de possibilidade de redução de carga horária de forma unilateral. Então, retomando, se houver equivalência entre duração e valor de aula e reunião, não vejo problemas em trocar uma pela outra. Se houver diferença de valores, aí teria que fazer um ajuste, né? Mas o outro problema que eu vejo aí é o seguinte, né, Bruno? A tendência hoje do ensino médio é que aumentem as horas de reunião preparatórias. Então, se uma escola, vamos pegar uma situação bem concreta, uma escola tem 800 horas, hoje tem que passar para 1.000, quer aproveitar as horas de reunião para não ter que aumentar a carga horária, então desloca a reunião para a hora-aula mesmo, né? Em prejuízo das horas de reuniões supostamente preparatórias, ou para o restante do trabalho pedagógico. Eu acho muito difícil que isso possa acontecer, porque, na realidade, a escola vai precisar cada vez mais de horas de reunião, exatamente para ensejar, para permitir essa preparação ampliada da hora-aula. Para mim, um dos problemas do ensino médio, do ponto de vista de gestão, é que ele não está mais tão fixado, o ensino médio, a estrutura pedagógica do ensino médio não está mais tão fixada na aula. Hoje, a preparação da aula pode ser tão, às vezes, é mais importante que a aula propriamente dita, o que pode desalinhar um pouco essa premissa de que a aula paga tudo. Então, nessa linha de raciocínio, tirar horas de reunião para botar mais horas-aula pode, talvez, suprir uma necessidade imediata de ter mais horas-aula, em função do número da aumento da carga horária, com menor custo. Mas, a médio prazo, a tendência é que essas aulas de reunião devam ser recuperadas, porque o ensino médio exigirá maior participação, vamos dizer assim, interdisciplinar, ou multi ou interdisciplinar, de professores na elaboração do trabalho didático, trabalho pedagógico. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu vir aqui, nós temos aqui uma pergunta que trata de rede de escolas, e nós temos muitas redes, né? Isso tem a ver com, talvez, a questão de redes. Então, assim, ó, no caso, não tem muito a ver com o novo ensino médio, mas é uma pergunta que eu acho que, já que estamos com o nosso jurídico aqui, nós vamos tratar dela. No caso de atuação em rede de escolas, um professor profere uma aula ou palestra e é replicado online para outra escola da rede. Isso demanda pagamento extra ao professor? Quem vai lá? Então, doutor Jorge, doutora Letícia? Doutora Letícia, vamos lá. Então, eu vou começar a responder, depois o doutor Jorge me ajuda na complementação. A gente tem algumas situações, né, com relação a essa questão. Tem a situação de que o professor daqui a pouco vai gravar uma aula que vai ser disponibilizada para diversas outras turmas na própria escola ou em outras escolas da rede, né? Eu vejo mais aí como uma questão, Bruno. Não, eu só parei meu vídeo um pouquinho, não sai daqui. Tá bom, tá bom. Tem mais uma questão de direitos autorais, né? Aí depende do ajuste que a escola vai fazer com o professor. Nós temos uma cláusula na convenção coletiva que fala sobre gravação de aulas, reprodução de aulas, mas ela está vinculada ao período de pandemia e ao ano letivo de 2021. Está bem explícito lá na nossa cláusula da convenção, que se refere ao ano letivo de 21. Inclusive, a gente vai ter que rever essa cláusula para o ano de 2022. Então, essa questão de reprodução de aula do professor, eu acho que tem que ser tratada mais como uma questão de direito civil, com relação a direitos autorais, onde a escola vai fazer uma negociação com aquele professor, vão ajustar um valor, e o número de reproduções, se vai ser ilimitado, ou se vai ser um X por tantas reproduções, aí é uma questão de ajuste. Acho que o doutor Jorge pode me ajudar nessa... Não, acho que tem um detalhe ainda, quer dizer, foi bem lembrado isso, a cláusula que nós temos hoje, que nos protegeria em parte,
ela vale até o final de 21, não vale para 2022. O que diz a cláusula? Eu posso replicar a aula para um outro horário, uma outra turma da mesma escola, não de outras escolas da rede. Então, para outras escolas da rede, a cláusula, mesmo que ela se estendesse para 2022, não é o caso, mas digamos que ela valesse até março, ainda assim não nos ajudaria. Nós temos que pensar isso para o ano que vem, porque uma coisa é replicar dentro do mesmo colégio, da mesma escola, outra coisa é replicar para outra escola, seja da rede ou não. Se for para outra escola, inevitavelmente tem que haver um ajuste entre a escola e o professor, que envolve a órbita do direito autoral. Né? Porque se a escola não remunerar essa replicação, o professor certamente, se não de imediato, mais adiante, numa eventual rescisão de contrato, vai pedir a remuneração por essas aulas replicadas sem pactuação. Tem que ser pactuado alguma coisa. Ele até pode abrir mão de remuneração, né? Mas tem que ser pactuado. Em resumo, cuidado ao replicar as aulas. Sim. Né? De preferência só na turma do professor ou na própria escola, né? Para alguma outra até turma. O final de 21. Até o final de 21. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que ela dá para a gente responder durante a próxima 1 hora que nós temos de evento, mais ou menos, que é uma pergunta bem interessante. Nós falamos muito, né, sobre a questão de como fica para o ano que vem, eu posso reduzir carga horária, mas vamos lá, vamos esquecer que nós estamos com o novo ensino médio. Poderá a escola alterar a carga horária do professor de um semestre para o outro? Vamos esquecer de novo o ensino médio. Eu posso alterar a carga horária do professor de um semestre para o outro? Nos termos da convenção, na educação básica, não. Porque a não ser que eu tenha uma alteração curricular no meio do ano letivo, no decorrer do ano letivo, ou que eu tenha a extinção de uma turma no meio do ano letivo. Né? Porque o ano letivo na educação básica não é como no ensino superior, que a gente trata de semestres, né? Onde tem muita oscilação de carga horária, de alunos, de matrículas. Essa alteração semestral, a não ser que se encaixe em alguma das hipóteses já previstas na convenção coletiva. Agora, exatamente, que é na cláusula 16ª, né, doutora, lá, da alteração curricular, da supressão de turmas ou do término de mandato em função eletiva ou exoneração em função administrativa de confiança. Esses são os três casos, né, digamos. Os permissivos de redução. Agora, falando em novo ensino médio, haverá a possibilidade de componentes curriculares serem ofertados de forma semestral, né? Aí muda um pouco essa visão de impossibilidade de alteração durante o ano letivo, ou seja, se porventura a escola ofertar uma eletiva que tenha duração de um semestre, e não ofertar essa mesma eletiva no segundo semestre e não tenha a intenção de ofertá-la, ou pelo menos não tenha uma programação para ofertá-la nos demais semestres, ela pode ser reduzida, porque aí não haverá essa turma no semestre seguinte, né? Exatamente. A senhora não leu, mas a senhora já respondeu a pergunta que chegou lá da nossa amiga Lenara Perazzo, que é o seguinte: quero saber se podemos fazer contrato do professor para uma eletiva que terá duração de 4 ou 6 meses. Né? Na verdade, não precisa fazer um contrato, né? O contrato de trabalho do professor, ele é feito quando o professor ingressa na instituição, a não ser que ela queira contratar É que aí são duas situações. É um professor que já é professor da escola, não precisa fazer um contrato novo, atribui aquela carga horária e quando essa turma deixar de existir ou esse componente curricular deixar de ser ofertado, ele perde essa carga horária. Se for um professor novo na escola, ela não vai poder fazer contrato por prazo determinado, ou seja, somente durante a duração dessa eletiva. Por quê? Porque a nossa convenção coletiva traz as hipóteses em que o professor pode ser contratado por prazo determinado, que é lá para substituição de gestante, ou professor licenciado,
ou para cursos de extensão extraordinários com duração de, no máximo, 60 dias. Se não me engano, é isso, 60 dias. É. A Josi e o Paulo podem dar uma olhada para a gente. É isso mesmo, né, doutor Jorge? 60 dias. Né? Então, assim, são essas duas possibilidades. Contratar o professor por contrato por prazo determinado para 4 ou 6 meses, não pode. Vai ter que contratar o professor por prazo indeterminado, depois readequar esse componente curricular, atribuir outra carga horária para ele, e aí, desde que ele concorde, porque vai ser uma alteração de componente curricular, ou fazer a despedida imotivada do professor ao final dessa disciplina. Mas se é um professor meu, eu posso dar seletiva e depois não ter eletiva. Sim. Se ele tem outra carga horária, por exemplo. Ele agora... é um professor meu de matemática, tá? E eu vou ter lá uma eletiva que vai ser de computação gráfica, tá? Eu estou falando besteira aqui, me perdoem os pedagogos, tá? Se eu não tiver eletiva, ele volta para a carga horária normal dele, correto? Sim, com um detalhe. Se essa eletiva está programada para apenas um semestre e tu não sabe se vai ofertar de novo, porque tu não sabe se vai ter turma, tu não sabe se vai ter interesse, não sabe se vai ter procura. Se essa disciplina eletiva não estiver programada para ocorrer regularmente, digamos assim, mesmo que pule um semestre, tá? Vamos lá. 2022, eu terei eletiva de computação gráfica. E não tenho mais programação para dar essa eletiva, porque eu não sei se vai ter procura. Isso é uma coisa. Aí, quando acabar essa eletiva, tu tira a carga horária, porque extinguiu a turma, não tem mais a eletiva. Agora, se tu tem uma programação para ofertar essa eletiva anualmente, aí é um problema. Porque aí ela deixa de ser eventual, né? Ela passa a ser uma oferta habitual, mesmo que não ocorra em todos os semestres. Aí precisa ter um cuidado um pouco maior. E aí entra aquela possibilidade, né, doutor Jorge? Acho que você pode 60%. ajudar a complementar. Que a gente tem lá na convenção coletiva uma cláusula que prevê a possibilidade de pagar o professor 60% da carga horária durante todo o ano e ele ministra a disciplina durante um semestre só. Tá? Mas isso se essa disciplina estiver programada para ocorrer regularmente. Regularmente, exatamente. Aqui, só aproveitando aqui que nós estamos falando sobre alteração de carga horária de um semestre para outro, a Patrícia Krumenauer pergunta para nós, em escolas técnicas, posso alterar de um semestre para o outro? Essa mesma situação. Né? Porque o que acontece na escola técnica? Muitas vezes não, às vezes não dura nem um semestre, né? É menor porque são módulos, né? O currículo é um pouco diferente até mesmo do ensino superior, que não é uma duração de um semestre só. Vai depender da oferta. Se eu tiver turma no próximo semestre, eu tenho que atribuir aquela carga horária para aquele professor. Não posso tirar aquela carga horária se aquela disciplina for ofertada, né? Agora, se a disciplina não for ofertada, não tiver formação de turma, bom, aí eu vou ter que avaliar a situação. Ela está programada para ocorrer sempre, né? Aí é uma questão... a todos os anos, é uma questão de avaliação específica, assim. Se não houver formação de turma e for uma disciplina que não está programada para ocorrer regularmente, pode reduzir. É importante, Patrícia, que a gente diga, nós já estamos conversando com o Carlos, né, e a Bárbara também, a nossa ideia é que, de repente, para 2022, agora a gente construa uma convenção coletiva somente para os cursos técnicos, porque tem muita especificidade em relação aos cursos técnicos. Agora, nós falamos... Até porque, né, Bruno, nós temos um argumento de negociação, uma barganha de negociação, que é o seguinte, no caso dos cursos técnicos, nós podemos dizer para o Simples o seguinte, se eles não concordarem em transigir nisso aí, a tendência das escolas técnicas vai se comportar na via civil, não trabalhista, pessoas de notório saber. Notório saber, exatamente. Isso, então, e o Cipro quer enquadrar os professores de notório saber como professores
trabalhistas, né, com carteira assinada. E muitas vezes as escolas não fazem. E os próprios professores, muitas vezes na área profissional, preferem ganhar por RPA, né, porque ganham mais, um valor maior, do que se enquadrarem no molde trabalhista em que eles têm que se submeter ao salário médio por isonomia, em função da cláusula de isonomia. Mas aí é uma questão a ser negociada ano que vem. Perfeito. Eu me lembro que nós falamos sobre intervalo ou recreio, como eu diria no meu tempo de escola, e a Sandra, ela manda a seguinte pergunta. Olha só, temos aula das 13h30 às 17h30. Os 15 minutos de intervalo está dentro deste pagamento de hora. Na verdade, pagamos o intervalo dos professores. Podemos fazer com que cumpram até às 17h45? Não sei se ficou claro, doutora Letícia e doutor Jorge. A escola funciona das 13h30 às 17h30. Tá, mas ela paga por hora aula ou não? Eu acho que ela paga o professor, né? Ela está pagando o intervalo, né? Ela paga esse intervalo, como a maioria das escolas nós dissemos, não paga o intervalo porque o professor está em intervalo, está em descanso. Ela Sim. está já pagando o intervalo. Ela quer, então, já que ela está pagando o intervalo, aumentar 15 minutos de trabalho do professor. Eu já vi que a doutora Letícia já fez assim, eu concordo. Nós discutimos, a Letícia e eu, num caso trabalhista, uma questão trabalhista, recentemente saiu, houve uma demanda do Simpro nesse sentido. Doutora Letícia, vamos lá. Primeiro, o seguinte, né? Depois de 3 aulas consecutivas, o professor tem direito a 15 minutos de descanso, certo? Então, em primeiro lugar, esse recreio, independente de ser pago ou não, no nosso entendimento, ele funciona como um intervalo, e o intervalo não é computado na jornada de trabalho e também não é remunerado, desde que ele seja concedido. Então, esse é o primeiro ponto. Esse intervalo de 15 minutos, ele precisa ser concedido após 3 aulas consecutivas. Está lá na nossa convenção coletiva. Se na gestão da escola, na organização da escola, ela começou esse relacionamento com o professor pagando esse intervalo, no momento em que ela acrescer 15 minutos ao final da jornada, esses 15 minutos serão entendidos como hora extra. Né? Assim, à primeira vista, claro, né, Bruno? A gente está respondendo com base nas informações que vieram na pergunta, né? Talvez tenha alguma outra situação que a gente não consiga alcançar a resposta, porque a gente não conhece exatamente o caso concreto. Mas vou te dizer com o que eu tenho em mãos. Neste momento, se forem acrescidos 15 minutos ao final da jornada, o professor vai pleitear isso como hora extra e, bem provavelmente, ele terá ganho de causa na Justiça do Trabalho. Então, assim, teria que examinar o caso concreto mais de perto para poder responder talvez com maior propriedade. Não sei se o doutor Jorge concorda comigo. Não, é assim, eu acho que é o caso da escola negociar, como foi o caso que nós tivemos nesse assunto recente, aí, uma questão grande até, negociar um ajuste com o Simpro. Né? Porque realmente, se for a decisão, provavelmente a escola vai perder. Porque já se consolidou um critério, né, errado, até porque os 15 minutos têm que ser concedidos, né? Mas a escola preferiu pagar os 15 minutos para poder terminar mais cedo o horário final da tarde. Pagou os 15 minutos, incluiu na remuneração. Mas, aí, independentemente disso, o intervalo não foi concedido. O intervalo não concedido, ele se converte em remuneração de meia hora aula. O que me parece, doutor Jorge, doutor Letícia, é o seguinte, é que a escola dá o intervalo, mas ela paga esse intervalo. Né? E no momento que a escola ela paga o intervalo para... ela paga o intervalo... paga o intervalo. No momento que ela passou a pagar, no momento que ela deixa de pagar, aí ela não pode, porque é tudo aquilo que a gente sempre diz. Tudo que a gente faz acima da lei, a gente faz porque a gente quer e não pode deixar de fazer. Não conta para compensar, não conta para compensar. Exatamente. Né? Então, essa é uma coisa muito importante, né, doutora, que a gente tem que tomar pé como gestores.
Tudo Exatamente. É que nossa, nem aquela questão, só fazendo um parênteses rapidinho, não tem nada a ver com o assunto, mas que eu me lembrei agora. É que nem o famoso 15 minutos do cafezinho. O intervalo concedido por liberalidade do empregador, que foge daquele intervalo legal, se ele concede por liberalidade, ele não vai poder retirar. Né? E isso vai contar na jornada de trabalho, ou seja, eu não posso ofertar 15 minutos de cafezinho, mas dizer que isso não está contando na jornada de trabalho, porque no momento em que eu crio um intervalo por liberalidade, ele é um intervalo. Então, tem que observar isso, fechando parênteses. Aquilo é, tudo que a gente faz acima da lei é liberalidade e não podemos mais tirar. Né? Desde que tenha um determinado tempo, obviamente. Né? A não Fez ser que uma vez, negocie, não, mas né? Costumeiramente não vai poder tirar. E não dá para Exato. fazer nada abaixo do que está previsto na lei. É importante... E, além do que, esse pagamento dos 15 minutos não está claro para mim, eu não entendi exatamente, porque se paga os 15 minutos, mas concede um intervalo, as aulas subsequentes serão menores, então, para poder ter a duração menor, para terminar 5h30. Tem que esclarecer isso também. Né? Eu acho que sim, acho que talvez a gente tenha que esclarecer melhor, mas é importante que a gente se dê conta disso. Se já está pagando e for aumentar a jornada, vai ter que pagar esse aumento de jornada, porque isso é muito complicado. Talvez é a Sandra, né? Talvez a Sandra possa fazer uso do nosso plantão jurídico até para esclarecer melhor e a gente consiga dar uma orientação mais personalizada, digamos assim. Perfeito. Olha só, eu quero avisar aqui para quem está nos vendo e ouvindo, nós temos mais de 500 inscritos nesse nosso evento, que eu só tenho mais 2 perguntas. Nosso jurídico é tão bom assim que está derrubando as perguntas aqui, e se não houver mais perguntas, eu vou ter que liberar o nosso jurídico. Mas aqui não é uma pergunta, mas é um pedido da nossa grande amiga Nádia, que diz o seguinte: daria para negociar com o Sim por esse ponto, contratação temporária semestral? Claro, Nádia, isso nós vamos levar para a mesa de negociação, com certeza a gente vai ter que pensar em novas coisas. Mas a pergunta que chega aqui, essa é bem interessante, que é da Carla Andréia, é qual a carga horária máxima que o professor pode ter no colégio de acordo com a CLT. Isso é muito importante que as escolas tenham essa dúvida, né? Imagino que chegue muito no nosso plantão jurídico. Bom, a CLT, a partir de 2015, não, 2016, é dentro da lei do ensino médio. Foi dentro da lei do ensino médio. A lei do ensino médio é de 2017, né? Que eu me lembro, 2000, eu posso olhar aqui, eu já lhe respondo. Não faz diferença. Mas dentro da lei do ensino médio, houve uma alteração do artigo 318 da CLT. Né? Antes, o professor não podia dar mais de 6 aulas no mesmo estabelecimento. E houve uma modificação do artigo 318, dizendo que o professor pode dar aulas em mais de um turno no mesmo estabelecimento de ensino. Considerando a CLT, o professor, então, entrou na vala comum, digamos assim, da jornada, da carga horária semanal de 44 horas. Ocorre que, na nossa convenção coletiva, nós temos uma limitação em 40 horas. Tá? Então, assim, a CLT até estende um pouco mais, mas a gente tem uma limitação que já é bem anterior, né? Não, acredito, desde que eu estou no Cinep, não se mexeu nessa cláusula. Essa fixação de 40 horas semanais, ela já é bem antiga. Então, o limite não vem da CLT, vem da nossa convenção coletiva, que são 40 horas aulas. Perfeito. Não sei se quer completar, doutor Jorge, é isso, né? Então, Não, 40 horas aulas, feita a pergunta, respondida. A pergunta que chega agora é do João Neto, lá de São Leopoldo, é a seguinte: os itinerários formativos podem variar durante o ano letivo e podem ter professores diferentes para realizar com os alunos as atividades. Não será possível fazer contrato anual com número de horas aulas fechadas?
Podemos pagar as horas-aulas do itinerário formativo para cada professor relativo ao período correspondente? Quer dizer, o João já está pensando no novo ensino médio, né, João? A gente já falou um pouco sobre isso, que nós vamos ter que sentar com o Simpro agora em março para que a gente possa pensar nessas implicações do novo ensino médio. Eu vou reler a pergunta que o professor Jorge e a Letícia ficaram pensativos. Mas lembrando, gente, eu sei que o público acaba sempre sendo renovado. Vamos, em 2021, dar prioridade para trabalhar com a base geral, né? Que nós temos as disciplinas e trabalhar alguma coisa de projeto de vida. Vamos deixar itinerário formativo, a parte do itinerário, não, a parte da trilha que o aluno vai seguir e das disciplinas optativas para 2022. Então, eu vou refazer a pergunta. 23. Lendo mais devagar aqui, então. Os itinerários formativos podem variar durante o ano letivo e podem ter professores diferentes para realizar com os alunos as atividades. Né? A Naime aqui ela já me corrigiria, não é o itinerário formativo que vai variar, é a trilha ou a disciplina optativa, né? Mas vamos lá. Não será possível fazer o contrato anual com número de horas fechadas, e aí podemos pagar as horas dos itinerários formativos para cada professor relativo ao período que ele trabalhou. Então, eu vou ter lá um contrato de tantas horas de ensino médio, e conforme o professor trabalha, eu pago aquela hora para aquele professor. Seria tipo uma carga horária variável, pelo que eu estou entendendo, né, doutora Letícia? Pelo que eu entendi também. Ele quer fixar uma tarefa, quer dizer, ele teria a tarefa tal para a qual são reservadas tantas horas. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que, em tese, é possível, mas o regime da CLT, que é um regime que remonta aos anos 40, né, ele é muito rígido. Né? Aquela história da carga horária semanal vezes 4,5 com um sexto. Isso é uma camisa de força que agora vai ter que ser rompida em função até do próprio ensino médio. Eu, em tese, não vejo problema. Agora, o ideal seria ter uma cobertura de convenção coletiva para isso. Eu acho que é uma coisa que nós temos que introduzir na negociação com o Simpro. E pelo que eu entendi, é o seguinte, ele imagina, vamos dizer, que haja uma variação de itinerários, enfim, de trilhas, e que ele, então, ele quer contratar já, vamos dizer, ele supõe assim, ele calculou, sei lá, 240 horas. Então, ele quer contratar as 240 horas que ele vai distribuir ao longo do ano e vai pagar as 240 horas. O problema dessa distribuição da carga horária de uma forma irregular é que ela vai se colidir com aquela ideia de que o professor tem que ter previsibilidade para poder, vamos dizer, se organizar pessoalmente, poder atender, inclusive, a outras escolas. Quer dizer, isso de deixar em aberto, eu tenho 240 horas, eu preciso pagar as 240 horas, mas vamos dizer que em março tem 80 horas, em abril só 5, e em setembro mais o restante. Essa abertura, por enquanto, a CLT não nos dá. É uma coisa que nós teríamos porque ela está fora da regularidade. Eu posso até contratar 240 horas, nesse exemplo, de forma mais ou menos regular, mas distribuí-las assim, de tal maneira que eu possa fazer uso delas em função da minha demanda dos alunos, aí é mais complicado, sem cobertura convencional. Doutora Letícia. Não, e além disso, assim, eu não posso fazer um contrato por prazo determinado de 1 ano, né? Tem mais isso. As hipóteses e contrato determinado para professores estão lá na nossa convenção coletiva. Fora isso, é contrato por prazo indeterminado. Ele até vai poder contratar o professor por 1 ano e distribuir essa carga horária. Chegando ao final desse ano, vai ter uma rescisão, como qualquer outra por término de contrato por rescisão sem justa causa, né? Porque eu não tenho como fazer, pelo que eu entendi da pergunta, eu posso contratar um professor por um período determinado, aí, essas 240 horas vão ser X reais e acabou? Não, hoje eu não posso, porque eu não tenho previsão da convenção coletiva para isso,
E a lei que trata do contrato por prazo determinado remete à previsão em instrumento coletivo. Então, realmente, se for uma demanda, e o que parece que é uma demanda, né, principalmente para o novo ensino médio, essa contratação de número determinado de horas, a gente vai ter que negociar isso com o Sindicato dos Professores. Neste momento, não é possível. Olha, Bruno, isso me lembra uma ocasião, eu estava no Rio de Janeiro, eu fui comprar tinha um aniversário de um amigo lá, estava o pessoal reunido, eu desci num bar, daqueles bares de português de esquina, lá perto de Ipanema, Copacabana, por ali, tinha uma padaria com um bolo cortado em fatias. Eu pedi o bolo inteiro. E o português me disse que não vendia o bolo inteiro, só vendia em fatias. Então, eu contei rapidamente quantas fatias tinha e pedi o número das fatias. Aí ele me deu o bolo inteiro. Quando foi separando as fatias, viu que era o bolo inteiro e não teve como recuar, me deu o bolo inteiro. Pelo que eu entendi da pergunta, essa pessoa está pensando o seguinte: eu calculo que esse professor dará ao longo do ano, vamos dizer, nesse exemplo que eu tinha lá, 240 aulas. Então, eu vou contratar desde logo as 240 aulas que eu distribuo ao longo do ano como eu quero. O problema, contratar as 240 horas ao longo de um ano, mesmo num contrato sem prazo determinado, eu não veria problema. O problema que eu vejo é a distribuição irregular, né? Que o professor fica à mercê da escola na distribuição dessa carga horária. A não ser que essa escola faça o seguinte: olha, eu quero 240 aulas ao longo do ano, mas já tenha adrede, vamos dizer, estabelecido que em março serão 20, em abril 35, em maio 14, em junho 48, enfim, que faça um planejamento que permita o professor se programar. Para mim, o problema nessa questão é a distribuição das aulas e não tanto o fato de contratar o número X ao longo de um ano. Só que ele vai ter que pagar, considerar um sexto, considerar as 4 semanas e meia. É aí que se estabelece a colisão com essa camisa de força da CLT. Nós temos que tentar flexibilizar isso. Quer dizer, para ele ter segurança jurídica para isso, seria o ideal que nós tenhamos uma cláusula que dê abertura para isso. Então, eu acho arriscado fazê-lo de imediato. E além disso, tem a questão da rescisão, né? A rescisão Sim. no final desse período também vai ser uma rescisão normal. Talvez a gente tenha que pensar nisso também, em colocar só que ele vai querer considerar o mês que teve maior número de aulas. Não. A minha sugestão é a gente talvez pensar em negociar algo sob a égide do contrato determinado. Poder fazer contratos determinados mais longos. Para o futuro, eu digo, mas no quadro atual, teria um outro problema, que é o seguinte, ainda, se ele faz distribuições muito variadas, na hora da rescisão ele tem que pagar pela maior carga horária. Sim, então, isso o que eu posso dizer daqui... Eu não recomendaria fazer de imediato. Acho que isso é uma coisa que nós temos que esperar a evolução da normativa, vamos dizer, seja na via da convenção coletiva, seja eventualmente através de alguma mudança legislativa que possa vir a ocorrer. Então, atenção, professor da UPIAS e Comissão de Negociação da Educação Básica. Vamos ter bastante trabalho em março do ano que vem. Eu só quero voltar mais 2 questões aqui, e o Iron me lembra uma coisa importante, né? No ensino superior, né, doutor Letícia, nós construímos uma cláusula que prevê, que permite a concentração de aula. Exatamente. Talvez tenhamos que fazer isso para a educação básica. A gente vai aprendendo. Exatamente. Mas eu quero voltar à questão das 40 horas, tá? Porque vieram 2 perguntas, uma da Mônica e outra da irmã Maria Sônia, aqui sobre a questão de 40 horas. Mesmo sendo 2 contratos diferentes, precisam ser somente 40 horas? Sempre os contratos somam. Independente eu posso... Para a mesma função, funções diferentes. É que assim, depende. Se forem dois contratos em instituições diferentes, não. Aí não precisa observar as 40 horas. As 40 horas é no mesmo empregador. Se for no mesmo empregador, por que a pessoa teria 2 contratos? Porque ela tem uma função como professor e outra administrativa?
Aí teria que analisar melhor a situação, porque para ter 2 contratos precisam ser 2 funções diferentes. Eu não posso ter um professor na mesma escola com 2 contratos de trabalho. É um contrato só. Agora, se forem empregadores diferentes, não. Aí o professor vai fazer quantas horas ele entender que é possível ele trabalhar, né? Agora, ainda assim, há um risco. Eu acho que mesmo que sejam 2 funções diferentes, a famosa figura do desdobramento contratual. O engenheiro que trabalha durante o dia de engenheiro e no final da tarde, no início da noite, dá aulas de inglês, por exemplo. Ele agrega 2 contratos, fala na figura do desdobramento contratual. Ainda assim, há entendimentos que, se a soma do trabalho dele excede o limite legal, seja o limite diário de 8 horas, seja o limite semanal, 44, o que sobrepassar é hora extra. Não, então, sim, com certeza. Mas aí a gente não ficaria limitado aos 40, né? Ficaria limitado aos 44. 44, mas o que passar de 44 aí é hora extra. Com certeza. E aí, dentro dessa questão também das 40 horas, chega uma pergunta bastante interessante, que é a seguinte: nós estamos falando de 40 horas, mesmo 40 horas, aulas semanais de 50 minutos, valem também para a aula de 60 minutos? A questão é a seguinte: se eu estou falando de 40 horas, eu não estou falando de número de períodos, né? Então, se o professor trabalha 50 minutos, eu não conto 1 hora inteira, eu conto 50 minutos. Então, Sim. ele pode trabalhar 6 períodos? Não sei se Mas vocês entenderam a pergunta. Sim, eu acho que eu entendi, mas a convenção coletiva, até vou pedir ajuda para a Josi e para o Paulo, cláusula, não vou me lembrar o número, mas é lá pela 40 e poucos também. A convenção coletiva fala que a remuneração do professor será fixada pelo número de aulas semanais, calculados por 4 semanas e meia, vezes 4 semanas e meia, acrescida de 1/6, não podendo exceder a 40. Então, se remete à aula, vai remeter à duração da aula. Eu não vou somar minutos, tá? Não são 40 horas, são 40 aulas. E aí, cada instituição vai ter a sua duração de horas, porque isso é uma confusão muito grande que acontece, entende? Porque assim, não, mas o professor dá aula da 1h30 às 17h15. Tá, mas quantos períodos são? Não são períodos, são horas. Mas a atribuição de carga horária do professor é feita através de aulas. A gente precisa dividir isso de alguma maneira, né? Ou a aula é de 60, ou a aula é de 50, ou de 45, ou de 55, né? Então, assim, a gente não pode pegar aqui 10 minutos de cada aula de 50 para somar mais uma aula, para daí ver as 40. Não são 40 horas relógio, são 40 aulas. Eu até queria que... Daqui, doutora Letícia, doutora Josi, prontamente já mandou, vou ler aqui a cláusula 24ª. Perfeito, exatamente isso que eu queria, para ficar bem claro, porque eu não lembro exatamente do texto. Cláusula 24ª, jornada de trabalho e repouso semanal remunerado. A remuneração dos docentes será fixada pelo número de aulas semanais, que não poderá ser superior a 40. Então, aqui fica claro, né? O pagamento far-se-á mensalmente, considerando cada mês constituído de 4 semanas e meia, acrescentando-lhe 1/6 do seu valor como remuneração do repouso, conforme interpretação do artigo 320 da CLT, combinado com a Lei 6.605 de 49. Ou seja, resumindo, se a minha escola trabalha com uma hora-aula de 1 hora, o meu professor vai trabalhar as 40 horas. Se o meu professor trabalha com uma hora de 50 minutos, o meu professor ele vai ter uma jornada que eu tenho que tirar 10% disso, 200. de 36 horas. Horas relógio, mas a atribuição será de 40 aulas, né? Perfeito. Olha aqui, a Mônica aqui, ela esclarece que o professor tem um contrato para séries iniciais e outro para o ensino médio. Por isso que ele tem 2 contratos, mas mesmo assim pode somar no máximo 40. Tá, mas eu volto a dizer, não são 2 contratos. Ele tem um contrato de trabalho como professor com atribuição de carga horária em níveis diferentes. Lá no contra-cheque dele vai estar
Horas de educação infantil, horas de ensino médio, repouso remunerado, aquela coisa toda. O contrato de trabalho é um só. E sim, na soma desse contrato, ou, enfim, se foram feitos 2 contratos, na soma não pode ultrapassar essas 40. Perfeito. E aí são aulas, tá? E aí são aulas. Geralmente a educação infantil tem uma aula maior ou menor, enfim, não serão contados minutos, serão contadas aulas, a atribuição de carga horária. Perfeito, perfeito. Agora ficou bem claro, que bom que a Mônica está interagindo com a gente para a gente poder tirar a dúvida aqui. Eu tenho ainda mais algumas questões. Eu tenho uma questão que ela parece que ela é eminentemente pedagógica, mas eu vou trazer igual aqui. Se vocês Chama a Naime, quiserem, então. se vocês quiserem correr o risco aqui, a gente pode chamar a Naime ou passar para sexta-feira, mas me parece que ela é pedagógica. Olha só. Caso o aluno reprove na formação geral básica e não no itinerário, ele poderá cursar a formação geral básica do primeiro ano, o itinerário do segundo ano. Como fica o contrato de prestação de serviços? Se, nesse caso, a carga horária dos itinerários será diferente do primeiro para o segundo ano. Eu diria que essa é uma questão pedagógico-jurídica, né? Porque como é que nós vamos encarar essa reprovação, né? Então, eu vou pedir desculpas para a Jaqueline. De repente, nós vamos fazer uma junta do pedagógico com o jurídico, e nós não estamos com o pedagógico aqui hoje, para a gente responder essa pergunta, salvo se a doutora Letícia ou o doutor Jorge quiserem. Querem que eu repita? Eu quero aqui? dar um Não. pitaco. Eu quero dar Então, um pitaco. por favor. E aí, sexta-feira, a Naime vem e arruma a bagunça que eu fiz. Tá? Mas o seguinte, essa questão de reprovação numa parte e aprovação em outra, isso vai ter que estar previsto lá nos documentos da escola, no regimento da escola, exatamente. E aí, a partir disso, também tem que haver uma previsão de como é que vai se dar a matrícula no ano seguinte. E como vai se dar a matrícula no ano seguinte, vai ser um reflexo do contrato de prestação de serviço, que sempre se remete ao regimento. Né? Então, olha só. Doutora Letícia, 2 coisas. Primeiro, Naime me avisa aqui por WhatsApp. Doutora Letícia está dando um show. Então, parabéns pela sua resposta. Avisa para ela que eu não vou fazer pagamento de nada para ela. Tá, e o professor da UPIAS também me lembra aqui, por isso que eu peço desculpas para quem está nos vendo, eu fico com um olho na câmera e outro aqui no meu celular, onde vem as perguntas. O professor da UPIAS lembra que nós vamos ter um evento só sobre avaliação no novo ensino médio. E aí nós vamos poder responder com mais calma, mas a sua resposta, segundo a Naime, foi perfeita, doutora Letícia. Tá? Vamos lá, eu tenho agora, voltando para as perguntas mais jurídicas aqui, e essa é bem interessante, porque nós falamos sobre isso e a pergunta ela é pertinente. Olha só, o Pedro pergunta o seguinte, e no caso de ter 2 professores de diferentes componentes curriculares trabalhando junto, tenho 2 pagamentos, mas sim, contam também 2 horas aula, sendo que deram 1 hora? Não. Uma para cada um. Não, a pergunta é para o aluno. Para o aluno, vai contar como 1 hora ou 2 horas? Não, uma só. Uma só, né? Não, é importante que a gente esclareça, né? Para o aluno, conta só como 1 hora, né? É importante. Se ele tiver Esse é um dos grandes problemas do novo ensino médio. A escola, às vezes, pagará 2 ou 3 para ter uma hora aula só. Né? Né? Então, é importante. Vamos lá, se eu tenho 2 professores durante 1 hora com o mesmo aluno, eu vou pagar os 2 professores, mas para o aluno conta só como 1 hora. É importante, a Naime aqui que está atenta diz, é verdade, só pode ser 1 hora, né? Não tem como. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho mais 2 perguntas, eu me perdi aqui, eu tenho mais 2 perguntas, uma que eu perdi aqui. E a outra que chegou agora. Nós já estamos indo para o nosso encerramento, mas eu tenho 2 perguntas aqui, uma que está perdida aqui. Eu começo a fazer as perguntas que têm relação e aí eu perco nas perguntas que eu tinha. Enquanto eu não acho essa, deixa eu ler mais uma aqui.
Tem uma que ela é até fora do assunto, mas já que nós estamos com o nosso jurídico, vamos aproveitar aqui. Ó. Tenho uma professora que foi demitida em fevereiro. Ela exige a continuidade de desconto para os filhos. Na convenção coletiva não consta a continuidade, não concedemos os descontos. Estamos corretos? Vamos lá, é aquela cláusula de desconto, né, de dependente. Professor foi demitido em fevereiro. Vale para o ano seguinte ou não vale para o ano seguinte? Acho que, resumindo, é essa a pergunta. Doutora Letícia, doutor Paulo, doutor Jorge? Para os professores, a gente não tem essa previsão. No momento em que encerra o contrato de trabalho, encerra também o desconto. Diferente para os técnicos, né? Para os técnicos, a gente tem a continuidade da concessão do desconto até o final do semestre ou ano letivo, a não ser que, por liberalidade, a instituição conceda esse desconto, mesmo sendo a professora, mesmo não sendo mais a professora empregada da instituição. Mas se eles cessaram o desconto, não está errado. Ok, então, Sandra, pode ficar tranquila que vocês fizeram certo. Certamente consultaram o nosso jurídico, ele deu essa informação. Então, olha só, aqui, ó, doutora Letícia, a Aline diz assim, doutora Letícia, com ponto de exclamação, inclusive, caso esse professor, no caso, tenha duas funções, por exemplo, professor e coordenação, pode ter 2 contratos? Aí sim, aí ele pode ter 2 contratos, porque um contrato é para uma função administrativa, mesmo, né, logicamente que tenha toda a questão pedagógica, e o outro contrato é como professor, mas também precisa ser observado o limite de carga horária, como o doutor Jorge falou antes, né, quando se tem que trata compatibilizar os dois. Exatamente. Tudo que ultrapassar da carga horária prevista legalmente será considerado como hora extra, tanto na jornada de trabalho quanto na carga horária semanal. Perfeito. Então, tá. Então, eu gosto que as pessoas botam, doutora Letícia, um ponto de exclamação ainda. Não, mas não tem carinha feia me xingando, né? Tipo, não tem nada assim. Não, ainda não. Ainda então tá não. bom. As que são carinha cheia, as que são carinha feia, eu não estou perguntando. Não, brincadeira. A gente tá. A última pergunta que eu tenho aqui, gente, então, se quiserem fazer perguntas, por favor, nós teríamos mais alguns minutos, senão não temos obrigação de ir até às 16. A última pergunta que eu tenho aqui, e que até já foi respondida, mas eu vou refazer, porque o público ele se renova, como vem lá de Roca Salles, uma cidade que a gente gosta muito, e quando o professor atua em níveis de ensino, ou seja, o valor da aula é diferente, como fica o pagamento da janela? Doutor Jorge respondeu, mas vamos responder de novo, né? Eu acho que o mais prudente, para não gerar demanda trabalhista, é pagar pelo nível mais alto, né? Agora, se quiser proporcionar, em tese é possível. Perfeito. Aqui chega uma pergunta que eu me nego a fazer, que ela é, como não tem mais nenhuma pergunta, a pergunta que chega aqui é para perguntar para o doutor Jorge e para a doutora Letícia se o Grêmio vai escapar do rebaixamento. Então, eu quero dizer que me nego a fazer esta pergunta. Então, doutor Jorge, não, né? Não vamos fazer a pergunta. Tão feliz, eu tenho esperança que sim, mas... Eu sou uma pessoa de pouca fé, então... Não é jurídica a pergunta, né? Não é? Muito bem, doutor Jorge. Nós vamos passar para a professora Naime, professora da UPIAS, que vão coordenar o evento na próxima sexta-feira, responder esta pergunta. Então, eu vou deixar aqui 2, 3 minutos para que o doutor Jorge e a doutora Letícia possam fazer alguma consideração. Eu acho que, se não antes, eu quero aqui, obviamente, agradecer a nossa diretoria, né? Mas eu quero fazer só um agradecimento aqui especial, né, ao Helder, à Mara, ao Roberto Medeiros e à Sabrina, né, que estiveram junto com a gente, dando uma mão, a gente fez uma consulta, e todos aqueles que consultam a nossa assessoria jurídica, porque 90% das perguntas são perguntas que nós recebemos na nossa assessoria jurídica, e a gente, como trabalha com escola, sabe que a dúvida de um aluno pode ser dúvida de toda a turma, né? Então, é muito importante que a gente possa ter esse momento
digamos que é um momento administrativo do novo ensino médio. Então, doutora Letícia, doutor Jorge, deixo aqui alguns minutinhos para considerações finais de vocês. Posso, então, me despedir? Não, ladies Obrigada. first. Então, eu quero de novo agradecer a oportunidade, né? É sempre um grande aprendizado, né? Esses nossos eventos, porque essas perguntas vêm e a gente, né? Por mais que a gente trabalhe com isso diariamente, é sempre um desafio, porque a gente não sabe o que vai vir e tem que pensar na resposta e pensar numa resposta, muitas vezes, que atenda a grande maioria, né? O que é mais complicado, né? Porque quando a gente tem um caso específico, concreto, a gente responde aquele caso, mas aqui é um desafio um pouco maior. Então, eu quero agradecer a confiança, né, por me convidarem de novo para participar. Quero agradecer a paciência do nosso público, agradecer as perguntas também. E eu gostaria muito, né, de parabenizar o nosso presidente, que hoje eu fiquei sabendo que está de aniversário, eu não sabia, mas na nossa reunião preparatória eu fiquei sabendo que estava de aniversário. Então, eu quero te desejar muita felicidade, muito sucesso, muita saúde, muita paz, e que essa nossa parceria possa persistir aí por muitos e muitos longos e divertidos anos. Te desejo tudo de bom mesmo e agradeço muito a confiança. Obrigado, doutora Letícia. Doutor Jorge? Bom, eu começo parabenizando o Bruno, até para que ele me perdoe o que eu vou dizer. Mas eu acho o seguinte, nós temos que... Eu diria assim, nós temos questões tópicas, foi a maioria do que nós enfrentamos hoje, mas temos questões estruturais. E eu acho que essas questões estruturais, nós temos um tempo para trabalhá-las, temos o ano que vem, de certa forma, trabalhá-las, né? Mas eu peço, assim, eu acho interessante que as escolas atentem para o fato de que o ensino médio, o novo ensino médio, ele vai trazer modificações nesse paradigma tradicional de regulação da esfera trabalhista do professor. E a gente tem que estar muito atento para isso e temos que, vamos dizer, abrir a nossa mente para outras formas de regulação, para outras formas de pactuação, para não ficarmos presos nessa camisa de força hoje da CLT. Porque nós temos que ter a preocupação, sim, de um orçamento das escolas. Porque se o ensino médio for levado ao pé da letra, ele poderá se tornar muito oneroso, né? Exatamente por essa demanda de multidisciplinaridade, de interdisciplinaridade. Então, eu faço assim, esse apelo para que possamos pensar juntos ao longo desse final de ano e, sobretudo, do ano que vem, para que a gente possa chegar a uma regulação que atenda da melhor maneira possível esse desafio que nos coloca o ensino médio. Sem comprometimento do otimismo que sempre caracteriza o nosso presidente. Mas eu acho que a questão demanda, vamos dizer, um cuidado maior que teremos que desenvolver ao longo do ano que vem. Perfeito. Então, agradecendo muito à doutora Letícia, ao doutor Jorge, eu quero aqui ler um comentário que chegou no chat, e aqui eu acho que eu consigo, com esse comentário, eu consigo sintetizar o meu sentimento também em relação ao nosso jurídico e também à doutora Josi e ao doutor Paulo, que estavam dando suporte, vendo as perguntas, mandando pitacos. O comentário é da Sandra Marta Calegari, é o seguinte: vocês são nota 1000. Parabéns e obrigado pelo apoio de sempre. Grande abraço. Então, acho que o que ela diz, eu acho que é o sentimento que a gente tem. Quero aproveitar e já que foi falado sobre o meu aniversário, agradecer a todos os WhatsApps, e-mails, Facebook, todas as felicitações que eu recebi nesse dia. Fico muito grato a tudo que eu tenho e principalmente aos amigos e às amigas que eu conquistei nessa vida. Eu tenho que devolver para o Edu, porque ele tem que falar para vocês que vocês têm que responder o questionário, né, Edu? O que mais? Que nós vamos ter evento na sexta-feira pedagógico, que aí a Naime vai responder se o Grêmio vai cair ou não. O que mais tu vai dizer para esse povo, Edu? Acho que é isso, não vou avançar nesse assunto, que é melhor não. Não, o senhor sabe que o senhor não deve falar sobre isso. Não, eu vou ficar na minha aqui. Então, muito boa tarde, muito obrigado por terem estado conosco à tarde. Obrigado, doutor Letícia, obrigado, doutor Jorge. E sexta-feira temos um novo evento, então, sobre ensino pedagógico,
sobre novo ensino médio, vamos falar sobre projeto de vida. Edu, então, contigo para o encerramento, muito boa tarde. Muito boa tarde, então, professor. Obrigado, doutor Jorge. Obrigado, doutora Letícia. Então é isso, a gente tem esse evento na sexta-feira. Ainda dá para fazer inscrição. Quem dessa instituição quiser fazer a inscrição, é só entrar no portal do Sinep. E agora, ao encerrar a transmissão, vocês vão receber a nossa pesquisa do evento. A gente pede essa gentileza de vocês fazerem o preenchimento dela. Então, mais uma vez, parabéns para o presidente. Então, muito boa tarde a todos e obrigado pela presença de todos. Um abraço.